bonito na testa porque eu já odiei esta mulher antes mesmo de conhecê-la. E eu vou contar por quê. Eu tava curiosa pra saber a história. Eu não sabia então, que era essa. o meu ex, ele já foi apaixonado por ela. Muito apaixonado por ela. Antes de eu existir na vida dele, vocês tiveram algo, né? Antes de existir Amy White e Vênus. Antes de existir Olha Amy que mundo White e pequeno. Vênus. Olha que mundo pequeno. O meu ex, o pai da minha filha, vocês tiveram... O que exatamente? Vocês ficaram, né? A gente ficava, porque nessa época eu já morava no interior e eu vim pra um rolê em São Paulo e assim, a gente tinha amigos em comum. Ele foi no rolê, eu achei ele muito legal e a gente trocou uma ideia, na hora de ir embora a gente ficou. Só que, como eu tava sempre no interior, não era sempre que eu voltava pra cá. Isso era época de tipo de escola, era isso? Faculdade. Ah, já era faculdade. Era meu segundo ano da faculdade. E aí a gente se via muito pouco, mas eu tava sempre tão ocupada com a facul, com as festas da facul, com as coisas que eu tava curtindo, que aí ele, ao contrário da mozão, era só um contatinho. Desculpa, amigo. Desculpa. Mas era só um contatinho. Assim, eu podia ter, né, como amigo, mas assim, eu não tava disponível pra ficar saindo tanto ou conversando tanto. E aí, quando eu me formei, aí a gente perdeu o contato. Se afastou naturalmente, né? Porque quando você tenta sair com uma pessoa e ela não tá sempre ali, vai esfriando. Sim. E naquela época não tinha WhatsApp. Ah, Então- nossa, Saudades dessa época, né, até. Nossa. Tipo, facilita muito, mas também dá saudades dessa época que não tinha WhatsApp, não tinha, sei lá. Você podia sumir simplesmente, né? Era normal você tá off. Tipo, hoje em dia alguém fala, cadê fulano? Será que fulano vai fazer uma coisa? Peraí, deixa eu ver no story. Aí você vê no story o que a pessoa foi fazer. A vida dela é muito louco isso. E né, a gente, tipo, era mó perrengue pra conversar, era só SMS. E os bagulho era mó caro. Ah, e a tinha que gente era pagar, mó né? duro. SMS que tinha que pagar, tinha que ter crédito no celular. Tinha que ter crédito, comprava pacote de SMS. E a gente era bem duro também, ainda por cima, pra ajudar, né? Então, acabava que não ia conversando muito, assim, só por conversar. Aí, quando eu mudei, eu vim pra São Paulo, a primeira vez que eu voltei pra São Paulo, né? Depois de formada, eu coloquei lá na atualização do Facebook, mudou-se pra São Paulo. E aí ele mandou mensagem. Mas acho que é nessa época que a gente tava junto, né? Aí nessa época já tinha você. Já existia eu. É. Que ainda não era Amy White também, só existia a Emeline. Foi a primeira vez que eu te vi, foi numa foto no celular dele e não existia a Amy White. Era tipo outra pessoa, velho. Tanto que aí quando eu vi a Amy White, eu achei que era outra pessoa. Eu acho que isso eu não contei, né? Não, você, quando a Amy White nasceu, você nem ligou o nome à pessoa, tipo assim. Não. Eu Olha achei que só era que outra louco. mulher. Mas o que aconteceu foi o seguinte, nessa época que ela voltou e que eles voltaram a conversar, eu tava com ele, mas a gente já tava em crise. Só que eu ainda gostava dele, e aí eu era aquela pessoa que eu já contei pra vocês outras vezes que eu me envergonho de ser. Eu era uma pessoa muito ciumenta, que ficava ali realmente stalkeando. Mas ele já tinha me falado de você. Ah, nem sabia. Mas assim, quando a gente ainda tava de bem, acho até que foi ele que falou pra vocês do Kemen, né? Pra você e pra sua Isso. irmã e tal. Só que daí a gente entrou em crise, daí ele voltou a conversar com você. Eu acho que meio que ressurgiu nele aquela paixãozinha, né? Por você. E aí, óbvio que mulher não é boba, mulher percebe essas coisas. Só que ela não tinha culpa de nada, né, minha gente? Aí que eu digo que eu me envergonho. Porque eu comecei a odiar ela sem nem conhecer. Porque a culpa não era dela, né? E nem dele, na verdade. Porque, tipo... São coisas que acontecem, não era culpa de ninguém, sabe? Mas eu no surto dos ciúmes, o que você quer dizer, mulher? Essa filha da puta, Essa filha da puta, essa vagabunda, aquelas coisas todas, né? Morria de ciúmes dela, gente, morria de ciúmes.